qual que é o primeiro passo para montar um partido? Eu tenho o sonho de criar o partido da candidatura independente. Eu Vamos queria lá. criar esse partido. Não, assim, o primeiro, a candidatura independente, ela podia ser fácil se fosse tranquilo montar partido, se não tivesse problema nenhum. Podia só uma canetada criava a candidatura Mas aí, independente. Monarca, olha como é que começa o processo. Aí, a primeira coisa, você tem que reunir 101 fundadores. E você me pergunta, mas por que 101 e não 100? Pra não ser 100. Só para não ser 100, né? Para não ser 100. Aí você tem que montar 101 de 9 estados diferentes da federação. Aí a gente foi fazer isso. Em 2010 eu tive um problema de saúde que não deu para fazer nada. E aí, final de 2010, eu voltei e falei, não, vou montar esse negócio. Aí tinha que fazer um estatuto, não sei o quê. E a primeira coisa, o que é que você junta essas pessoas, aprova um estatuto, o estatuto diz basicamente como é que o partido vai funcionar, o que pode, o que não pode. Como foi essa elaboração do estatuto? Porque é uma peça importante do não, aí quebra-cabeça. voltando só à pergunta do Igor, aí eu peguei, tinha um cara que trabalhava, quer dizer, eu tinha um sócio no escritório, a gente fazia gestão dos nossos recursos, eu falei, Fábio, eu tô pensando em montar que tal? Vamos, não, tô dentro. Um outro cara que trabalhava, João, eu tô dentro também. Aí um do lado do Rio, não, vamos embora. Aí, o estatuto, eu fiz o seguinte, fui ler, me indicaram um advogado, que na verdade eu já conhecia, que tinha trabalhado lá para a gente no banco, chamei, vocês conhecem? Não, a gente conhece um pouco, podemos fazer. Aí eu entrei na internet e baixei o estatuto do DEM, do PSDB, do PT, desses maiores, e comecei a dar uma lida, né? O que você achou dessa lida Olha, aí? a primeira coisa que me chamou a atenção... legal, não, mas olha a primeira coisa que chama a atenção. No estatuto do PT e do PSDB, fala o seguinte, o cara quando tem um cargo comissionado, quando ele é mandatário, ele tem que dar um percentual do salário para o partido. Eu já achei isso totalmente absurdo. É rachadinha na lei. Exato, e olha só, se você é um partido, você quer que tenha o quê? Que tenha um monte de gente com cargo comissionado, ganhando o maior salário possível. Eu falei, os partidos já nascem com um conceito totalmente contra o cidadão. Devia ser ilegal esse estatuto, inclusive. É um estatuto que deveria ser ilegal. Você não pode ter no estatuto que o cara tem que dar dinheiro pro partido. É isso, mas tá lá faz escrito. Sentido. E assim, e não é só que o cara dá, ele assina um compromisso, faz débito na conta. O cara recebe o salário, débito na conta já 10%, 15% já vai pro partido. Entendeu? O sistema tá todo podre, né? Então, assim, as leis são todas podres. Cara. Aí eu comecei a ver os estatutos, a gente começou a ler e falou, a gente tem que tentar ir fazendo algumas coisas diferentes aí. A primeira coisa, que nem estava no estatuto, mas a gente já começou a pensar na época, falou, não dá para usar dinheiro público, né? Porque qual que é o conceito por trás de qualquer coisa? Se ninguém gosta do seu programa, ninguém assiste. Se ninguém assiste, ninguém faz propaganda aqui, não tem patrocinador. Se não tem patrocinador, você vai morrer de fome e o programa fecha. Então, de duas mãos, você fecha o programa, você melhora o programa. Sim. Tá certo? Essa deveria ser a lógica no partido, tá certo? Se ninguém gosta desse partido, ninguém dá dinheiro para ele, o partido fecha. Aí fica, mas o Brasil tem 30 e poucos partidos. Claro, 30 e poucos partidos recebem dinheiro público, quem é que vai fechar? Imagina você montou 50 restaurantes e fala, todo restaurante vai ter dinheiro público. Ele falou, quem montar restaurante vai ter dinheiro público. Vai ter, garantia de sucesso. Vai ter 50 milhões de restaurantes. Não interessa se trata bem, se faz comida boa, se recebe tem gente para comer. Se tem gente para comer, vou montar restaurante. Tá certo? Então, assim, essa lógica está totalmente errada. Então, a primeira coisa, por exemplo, no Brasil, tinha que acabar dinheiro público, era a forma de diminuir a quantidade de partidos. Mas aí, voltando, então, falei, primeira coisa, junta as pessoas. Faz o estatuto, aí, olha que interessante, aí você tem que publicar o estatuto no Diário Oficial, né? Você precisa publicar para você tirar o CNPJ. Aí, quando a gente vai no Diário Oficial, o cara falou, olha, para publicar eu preciso do CNPJ. Eu falei, mas eu só consigo o CNPJ se eu publicar. Não, mas só podemos publicar se tiver o CNPJ da empresa. Então, aí conseguimos, o advogado explicou, depois de uma luta, eles publicaram. Aí, com a publicação, a gente tirou o CNPJ. Que doideira, que puta doideira. que pariu, cara. Aí, agora eu vou tentar abrir uma conta corrente. Porque o partido precisava ter uma sede, precisa ter uma conta corrente no banco. Aí você vai nos bancos públicos, não dá para abrir, só depois do registro. E os bancos privados, com partido político já não quer abrir, não dá, é complicado. Caralho, e esse cara é o João Amoedo, que trabalhava no Unibanco, né? E diziam que o partido era do Itaú. Né? Tem muita já, o partido do Itaú. Aí você vai lá no Itaú, conta corrente para você. Pau no teu cu. Mas só para abrir uma conta, não vai fazer nada, só para pagar umas continhas ali, o negócio. Não pode.
E aí começamos a pior etapa, que é onde o Bolsonaro não conseguiu avançar, que é coletar as fichas de apoio, né? Como é que é a história da ficha de apoio? Você tem que ter uma fichinha que você assina na rua, você aborda as pessoas e fala, ó, você topa que a gente cria um partido? Você vê que já não é um discurso fácil, porque o cara, partido político, Deus me livre. Mas você tinha que ter 500 mil fichas dos caras dizendo que apoiavam a criação do partido, com o nome do cara, o título de eleitor. Nossa. Imagina. E aí depois que você... E não pode ser digital isso. Não pode ser digital. E a assinatura do cara. É feito para dificultar. É feito para dificultar. Porque quem está lá não quer ter concorrência. E outra, se você facilita a abertura de partidos, fudeu também. Como que você vai bancar todo mundo, né? Mas se não tiver dinheiro público, não tem problema nenhum. Tá certo? Você Sim. mata as duas coisas. Então, o que os caras fazem? Duas coisas erradas. Eles dão dinheiro público, aí, dado que deram dinheiro público, vamos dificultar. Então, é um erro para compensar o outro erro. Agora, só que aí vai piorando. Você pega as assinaturas. Aí que você pega as assinaturas, você tem que mandar para os cartórios eleitorais, para eles validarem. O que aconteceu? Aí, no primeiro momento, a gente pegou uma empresa, sentou com todos os caras e falou o seguinte, ó, a gente precisa que vocês vão para a rua, e a gente explicou o que é o partido que nasce sem políticos, onde todo mundo vai ter que ser ficha limpa, explicou quais eram os principais critérios. Não explica muita coisa para o cara, você vai lá e só dá essa coisa e vê se o cara quer apoiar a criação. Aí a gente recebeu as fichas dessa empresa que a gente tinha contratado, mandamos para os cartórios eleitorais. Aí os caras começaram a ver, algumas fichas não batiam. Entendi. Aí não batiam as fichas, um ou outro eles ligavam para a pessoa, o cara falava, não assinei isso aí não, essa não é minha assinatura. Ou, eu não sei se foi a empresa ou o funcionário da empresa que ia. Aí eles mandavam as fichas, aí o cartório eleitoral manda para o Ministério Público, o Ministério Público manda para a Polícia Federal. Nós fundamos o partido no início de junho de 2011. Em meados de 2011 eu estava viajando, aí recebi um telefonema dos advogados, falou, João, vai ter que prestar uns depoimentos lá na Polícia Federal, porque estão dizendo que o partido falsificou a assinatura. A minha esposa estava do meu lado e falou, João, vamos desistir. A gente está fazendo um esforço danado para tentar melhorar o Brasil. Você está tendo que dar depoimento agora na Polícia Federal para um negócio que você está querendo só ajudar. Mas o fato é o seguinte, eu sou daquela tese de que quando tem desafio eu fico mais animado. Eu falei, não, vou... quer dizer que é impossível então? Então, vamos montar. Resumo da história. Teve casos de eu ter que ir para a Polícia Federal, por exemplo, aí tinha ficha em Salvador, que os caras pegaram. A gente mandou, aí o cara achava, a tese é que eu tinha ido para Salvador e eu tinha falsificado as assinaturas. Então, eu ia lá na Polícia Federal. Eu não acredito que o cara realmente pensou isso, Quando foi a última vez que o senhor esteve em Salvador? Aí eu falei, há uns 3 anos atrás. Ah, tá. E aí, sem mentir, tinha uma frase lá, eu me lembro, eu voltei à escola lá quando você estava melhorando a caligrafia, né? Falou, então, escreve aqui 50 vezes essa frase. Eu escrevia 50 vezes a frase para comparar se a minha letra era a letra que estava na ficha. Pode crer. Eles fizeram toda uma perícia. Então, agora teve casos, por exemplo, aí eu fui na Polícia Federal no Rio, isso aqui em São Paulo. No Rio, o cara falou, quer dizer que vocês foram vítimas, né? Eu falei, fomos vítimas. Porque a empresa se comprometeu a fazer isso, a gente explicou e não fez. Aí a gente foi fazer um monte de outra coisa. A gente montou, pegou voluntários, esses voluntários foram treinados. Aí vocês foram fazer vocês mesmos a gente montou uma equipe dentro. Como foi montar quantas pessoas tinha nessa equipe? Olha, a gente chegou a ter em São Paulo umas 200 pessoas coletando ficha e internamente umas 30 fazendo digitação. A gente montou um sistema de programa de computador, de software, para tentar... colocando alguns nomes, a gente tentar pegar todos os nomes, porque tinha uma base de dados do TSE que eles disponibilizam. E aí checar com um pedaço do seu nome, achar o seu nome todo, para achar o título de eleitor. Então, assim, foi uma tarefa... descomunal, imagino. Foram 3 anos e meio fazendo isso. 3 anos e meio coletando assinatura. E a validação você tinha que levar para os cartórios. Então, assim, o bom é que você coletou 3 anos atrás, uma assinatura validou, está validado. Foda-se, não tem como desvalidar. Não, esse é o problema, Monarca. Sabe? E por isso ficou mais difícil montar partido. Caralho. A gente demorou 3 anos e meio. A legislação mudou e agora a assinatura só vale por 2 anos. Então, por exemplo, o Bolsonaro, que sei lá, há 1 ano e meio atrás, 1 ano e 8 meses, final de 2019, coletou algumas assinaturas, quando chegar final de 2021, início de 2022, caducou.
E aí, Aí pra tem ele que começar recuperar a de novo. popularidade de novo, pra conseguir a assinatura de novo, fudeu. E aí, depois que a gente coletou todas as assinaturas, você tem que consolidar tudo. A gente entregou no TSE em maio de 2014. A gente entregou as assinaturas, as atas, os diretórios montados, toda a papelada que tinha. Os caras demoraram até setembro de 2015. 1 ano e pouco. Eu falei, bom, isso vai demorar uns 3 meses, porque é só um checklist, né? Assinatura está aqui, diretório está aqui, a ata está aqui, a publicação está aqui. Ficaram de março a 15 meses. De maio, junho até setembro. Sentados. Era só Sentados. Era só apertar os botões. Sentados. Aí vai para julgamento do TSE, aí a gente, depois do terceiro julgamento do TSE, a gente foi 3 vezes para Brasília. Falou, isso aqui tem um negócio que tem que mudar. Aí a gente... E tanto é que, desde o início, assim, primeiro, vocês não vão conseguir as fichas. Eu ouvi isso várias vezes. Vocês não vão conseguir as fichas. Depois que a gente conseguiu as fichas, vocês não vão conseguir registrar o partido. E tinha umas horas que eu falava... Você acreditava? Eu acreditava, não vai dar. Porque, assim, foi de 2011 a 2015 trabalhando. E, ao mesmo tempo, você tinha que fazer os negócios nas mídias sociais, responder Fale Conosco, assim. E cuidar da comunidade que você estava gerando, né? Que é o mais importante. Exato, né? que era só burocracia ideias. Que tu estava Então, por isso é que no final eu estava já... Tava Pô, então cansado. quando vocês conseguiram, finalmente, deve ter sido festa lá no diretório. Foi uma festa. Tinha uma turma lá que estava no início, que ajudou e pegando ficha, que a turma chorava, né? Eu imagino. 4 anos trabalhando na parada. E como a gente teve que ir 3 vezes ao TSE, chegou uma hora que você começa a achar que, de fato, você não vai conseguir, né? Mas aquilo era só o início, né? Das treta, nada, se a gente aquela história, não existe nada que não possa piorar, né? Então aquilo era só o início. Mas e aí, quando você cria um partido, o que acontece? O presidente do TSE liga pra você e fala, parabéns, você tem um partido, aqui tá o seu cartão do partido, seu crachá do partido. Pelo contrário, a turma, alguns dos que votaram lá falaram, olha, é muito ruim, temos muitos partidos já no Brasil e tudo, quer dizer, ainda tinha alguns que votavam meio assim, quase que a contragosto, porque a gente cumpriu tudo que a legislação exigiu. Não tinha como o sujeito não aprovar, mas o cara era incomodado, porque já tem muito partido, mas assim, o problema é que tem muito partido por causa do sistema que é feito. Que é a história de dar o dinheiro, dar tempo de televisão. Os caras ficam negociando e se perpetuando aí. É isso que tem que acabar. Tem que acabar o poder sistêmico do partido. Exato. O poder sistêmico do partido devia ser apenas a agremiação popular que ele tem. O poder dele devia emanar do povo, não do sistema. Exato. Agora, tudo bem. Juntou 100 caras para criar um partido. Tudo bem. Juntou 100, criou. Agora, por exemplo, por que se você quiser criar um partido em São Paulo... 101. Por que se quiser criar um partido em São Paulo, não pode? Tem que criar no Rio, São Paulo. Por quê? Deixa cada um. Por que não deixa as coisas funcionarem mais livremente?